Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Nós lemos esse texto e a gente percebe que tem uma ordenança da parte do Senhor, que é que nós nos alegremos nele, que é que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Mas o texto ele não traz só a ordenança. Ele traz os meios para que nós nos alegremos no Senhor, para que andemos com moderação e para que não andemos ansiosos. A palavra de Deus ela é viva e nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela se torna viva em nós. Então, quando Paulo admoesta, alegrem-se, isso não é uma opção. Ele está ordenando, está no imperativo, alegrem-se. Seja a moderação de vocês conhecida, não a ostentação, a moderação. Não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Mas como que eu faço isso? Trazendo diante de Deus, em conhecimento, todos os meus pedidos, as minhas petições, à medida que eu tenho necessidades, e eu as faço conhecidas diante de Deus, por orações, por súplicas, por ações de graças. São 3 meios de fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus, que Paulo está falando. Isso em si já é o remédio para que você não fique ansioso, para que você seja moderado e para que você ande em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, há uma ordem imperativa, mas também há o meio de como fazer isso. Paulo está dando a ordem, está dando a instrução. Orem, sejam conhecidas diante de Deus o que está incomodando você. Coloque diante de Deus. E à medida que você faz isso, você vai sendo aliviado da sua carga, aliviado do seu fardo, aliviado da sua pressão, aliviado da sua angústia, da sua necessidade, da sua ansiedade. E assim Deus vai trabalhando em nossos corações e em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como pedintes, ó Deus, não como suficientes, mas como insuficientes, Deus, como aqueles que Te buscam, ó Pai, como aqueles, Pai, que não fingem não ter necessidades, mas como aqueles que expõem diante de Ti, Pai, as nossas necessidades, para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor cuide de nosso coração, para que o Senhor faça conhecida
para que nós façamos conhecidos diante de Ti, e o Senhor venha trabalhar a moderação em nosso coração, Pai. O Senhor venha retirar toda preocupação, toda ansiedade, todo zelo humano inútil. Que nós venhamos a descansar todas as coisas em Ti, que nós venhamos a chegar a Cristo, quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos sobrecarregados, que nós venhamos a acatar o fardo dEle, o jugo dEle, porque é leve e suave, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim nós choramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Graça e paz, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nesta noite. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvaremos, Senhor, aleluia. Não importa as circunstâncias, te adoraremos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
glórias e honras a Ti, Senhor. Somente a Ti adoraremos, Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, em 1 Timóteo 3,16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Que possamos agora louvar essa passagem bíblica, nós estaremos louvando nessa noite, que os irmãos possam adorar o Senhor juntamente conosco, amém? Aquele que for manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos. Aquele que for pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Aquele que for manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos. Aquele que for pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado, seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Jesus, nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Jesus,
Seja adorado, Senhor, aleluias, exaltado, porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só o Senhor é digno, só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Possamos nos derramar na presença do Senhor, aleluias, na presença deste Deus, que é Senhor dos senhores, que é Santo dos santos, aleluias. Ele está aqui em nós nesta noite, aleluias. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade reina em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. É verdade, Deus, aleluias. E este é o meu pão, Jesus, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Oh, oh, oh. E eu perdido estou sem ti. Oh, oh, oh. E eu nada sou sem ti. Eu nada sou. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou. Eu nada sou sem ti. Perdido. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar.
Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluias. Que o Senhor possa ser o nosso respirar a cada momento, a cada dia, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, aleluias. Vamos louvar o Senhor agora com as nossas ofertas, nossos dízimos. Que os irmãos possam continuar de pé, que nós devemos louvar o Senhor com o louvor Exultação do cantor cristão. Jesus, te agradecemos, Senhor, por ter ali, Senhor, entregado o Teu Filho, Senhor, em nosso favor ali naquela cruz, Deus. Sabemos, Deus, que se estamos aqui, Senhor, é pela Tua vontade, é pelo Teu querer. Por isso, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este período, por este momento, Deus. Sabemos, Deus, Tu estás aqui no controle de todas as coisas e que as ofertas e os dízimos, Senhor, entregues aqui nesta noite, seja para honrar também e glorificar o Teu nome, que seja recebido também, Senhor, como forma de adoração a Ti, Deus. Por isso nós clamamos a Ti e que neste momento nós possamos também nos alimentar com a Tua palavra, Deus, que sabemos que precisamos, Senhor, e carecemos muito deste alimento. Obrigada, Senhor, por tudo, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos alguns recados. Nossa EBD, né? A gente está fazendo presencial. A EBD de manhã e o culto à noite, né? Aqui. E nossa EBD, a gente tem a classe geral. A gente voltou uma classe infantil de 7 a 10, não é isso? Não é isso, Marciano? 7 a 11? Hoje estava bem cheia, né? Graças a Deus. E a partir de fevereiro, nós vamos voltar à intermediária lá, que é de 4 a 7, né? Amém, meus amados? Nas terças-feiras, nós estamos tendo culto de oração online ainda, né? Nós não voltamos presencial essa oração. Então a gente se reúne ali pela plataforma Teams, né?
E ali nós colocamos os nossos pedidos de oração, oramos uns pelos outros, né? Pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nas quintas-feiras a gente está com o nosso culto de ensino, né, de estudo bíblico, online também na plataforma Teams. Né? Quem tiver alguma... quem não sabe o link ou coisa do tipo, pode passar um WhatsApp para qualquer um irmão da igreja que eles vão passar o link para vocês. E a gente está estudando, nós iniciamos o estudo sobre oração. Né? Estão me ouvindo bem assim? Beleza. A gente está iniciando o estudo sobre oração. Né? A gente começou a importância da oração, né? Para a igreja, né? Tão importante quanto a palavra. E nós temos uma palestra que foi adiada algumas vezes, que é a respeito do comportamento dos pais e dos filhos em relação às redes sociais. É um casal, né? Eles são ministrantes dessas palestras, são específicos dessa área, eles ministram essa palestra. O título da palestra é Pais Analógicos e Filhos Digitais. Melhorou, estava dando bastante retorno. Pais Analógicos e Filhos Digitais. E aí vai ser dia 23, no sábado, às 14 horas. Né? Tinha tido um adiamento porque ele deu positivo, não foi isso, pastor? Mas já passou o prazo lá, já não tem, já está imunizado, como diz o outro. Então, os irmãos estão convidados aí para a palestra dia 23 agora, porque depois eles não têm mais agenda. É importante, né, porque, principalmente nesse período de pandemia, é quase impossível limitar as crianças a terem acesso à rede, né? Uma tarefa impossível, quase. A gente tenta limitar, mas não consegue. Então, é importante a gente ouvir quem tem experiência na área falar sobre. Né? É isso, meus irmãos. Vou convidar o irmão Alexandre para orar. Faltou alguma coisa, pastor? Oremos, queridos. Está dando um microfone aqui, botar mais distante. Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. É muito bom, Deus, poder estar em tua casa, podemos estar em comunhão com os nossos irmãos e agora, ó Deus, nós queremos orar pela vida do Eric. Ele foi incumbido por ti, ó Deus, de nos trazer a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que nós, como pregadores da palavra de Deus, nós queremos sempre estar bem preparados. Mas é o poder do teu Espírito que faz a obra. Nós estudamos, nos capacitamos, nos preparamos, mas é o teu Espírito, ó Deus, que trará o regenerado à tua presença. Faça com que o Eric, ó Deus, seja diminuído, que o teu Espírito, ó Deus, se possível, assim como o Senhor foi com Eliseu, numa porção dobrada, ele possa falar com toda a autoridade aos corações pecaminosos que estão aqui nesta noite, e que nós, ó Deus, possamos ouvir a tua voz através do teu Filho. Salva aqueles, ó Deus, a quem o Senhor tem como propósito, está atingindo os seus corações com o poder da tua palavra penetrante, que divide juntas e medulas. E o teu Espírito possa fazer habitação nesses corações. Para nós, ó Deus, os teus filhos já salvos em Jesus Cristo, que a palavra seja uma palavra de edificação, de correção, de repreensão, para que possamos andar em justiça e em temor diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigado. Glória a Deus. Romanos 5, né? Romanos, capítulo 5. Nós vamos focar no verso 5, mas eu vou fazer a leitura do 1 ao 11,
para a gente não ficar fora de contexto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Voltando ao verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Paulo, ele está falando algo muito claro para nós aqui, muito direto, né, sobre a esperança de Deus em nossas vidas, né? E eu vou falar muito de tribulação, e eu quero que os irmãos tenham em mente que é um termo vago, porque não tem como ser específico. Quando chegar alguma coisa específica, eu vou especificar. Mas entenda por tribulação que eu posso estar significando dor, desânimo, desventura, uma enfermidade, ou luta contra a tentação de pecar, luta contra as ciladas do adversário, enfim, qualquer luta contra o presente mundo, o presente século. Entenda por tribulação isso, porque não dá para falar de todas as coisas. Então, eu meio que estou botando num pacote, né, as nossas tribulações, enquanto servos de Cristo. Então, eu vou ser, sim, um pouco vago, mas tenha em mente que eu intenciono coisas específicas. Sobre esse derramar do Espírito que Paulo fala, que é colocado em nossos corações, né, eu não vou entrar em detalhes que muitas vezes é muito debatido em campos teológicos, né? Eu vou tentar focar na conversão, no que nós convergimos aqui. E é sabido e aceito e entendido nas Escrituras de forma clara que há um derramar do Espírito de Deus na vida do homem quando ele se converte, certo? Isso nós chamamos de iluminação, nós chamamos de regeneração, né? E há vários processos, né, soteriológicos que acontecem. Mas o que Paulo está falando aqui, e acho que todos convergimos que a palavra de Deus diz isso, é que esse processo, ele não é único, ele é contínuo. Ou seja, esse derramar do Espírito de Deus em nossos corações, ele não para na conversão, ele é contínuo, ele continua, ele vai. Assim como a palavra de Deus, ela é contínua em nós. A gente não recebe a palavra de Deus e depois abandona. A gente continua buscando. A gente continua pressionando. Amém? Então, o derramar do Espírito de Deus também, ele é contínuo e crescente.
para não usar a expressão progressivo, porque, sei lá, alguém pode entender alguma coisa se você falar progressivo. As irmãs podem entender daquela chapinha que faz lá. Os irmãos mais ligados à política aí vão entender que é alguma coisa de política. Então, eu vou usar a palavra crescente, né? Ao invés de progressivo. É um derramar crescente em nossas vidas, né? Paulo, ele aborda isso logo de cara, em Romanos, no capítulo 1, num dos textos mais famosos, quando a gente lê, pois não me envergonho do Evangelho. Essa mesma expressão, se envergonhar, é que ele está usando aqui, não confundir, né? A esperança não confunde, o Espírito de Deus não confunde, os que nele creem não são confundidos. Envergonhar é quando você passa uma vergonha, porque você falou que ia fazer algo e não fez. Jesus fala disso, falando, qual dentre vós planeja fazer uma construção, não senta e planeja para que, ao iniciar, não termine? Isso é ser envergonhado. E o que Paulo está falando é que o Evangelho não envergonha. O Evangelho cumpre o que ele começa, ele termina. E Paulo viu, através do Evangelho, pessoas que não estavam em Israel, pessoas que não estavam na primeira aliança. Ele viu pessoas sendo salvas, pessoas sendo resgatadas. Como que ele viu? Porque era visível, porque era perceptível, porque ele tinha como mensurar, porque ele tinha como medir. Por isso que ele estava tão afoito para ir para Roma. Eu quero estar com vocês, eu quero dividir o dom do Espírito com vocês, eu quero ter a minha fé confirmada, à medida que a fé de vocês é confirmada. Essa era a expressão que Paulo está usando, e ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, eu prego para grego, eu prego para judeu, o Evangelho de Cristo nunca me trouxe vergonha, eu sempre vi o agir de Deus através do Evangelho, eu sempre vi vidas sendo transformadas através do Evangelho. Isso foi sempre muito perceptível para mim, sempre muito visível para mim, então não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo vai falar. Ele não vai me envergonhar, eu estou disposto a ir ter com vocês. Todo aquele que crê no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, seja ele judeu ou grego. Primeiro do judeu, depois do grego, visto que na justiça de Deus se revela, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Isso é uma via dupla, né? Tanto revela a justiça de Deus no sentido de sermos insuficientes, de precisarmos, quanto revela para nós a suficiência de Cristo, que em Cristo somos suficientes para Deus. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente para Deus. Isso é revelado no Evangelho. E aí ele diz, de fé em fé, como algo crescente, de fé em fé. Então é algo contínuo e é algo crescente. É como se eu galgasse alguma coisa. Você não para ali. Você foi alcançado, você foi justificado, mas você não para ali. Você continua pressionando. De fé em fé. E a gente vai entender um pouquinho desse processo. A gente entende, aliás, um pouquinho desse processo entre fé e fé, o que acontece, né? Que é isso que Paulo está descrevendo em Romanos 5. Esse foi o texto que nós lemos. É isso que acontece entre fé e fé. Quando você lê Romanos 5, do 1 ao 11, você vai entender o que é o hiato de fé em fé. O que é o hiato? O que acontece ali no meio? E aí ele fala, o justo viverá por fé. Ou seja,
Deus tira da morte e traz para a vida por fé. Foi assim que Deus escolheu vivificar, trazer vida, trazer salvação. É pela fé. E nós já discorremos o porquê disso. Para que seja calada toda a boca diante de Deus. Para que não haja jactância humana. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém fale, eu sou bom, por isso eu fui salvo. Não. Ou a nossa dependência de Cristo ela é total. Jesus ele não é um cooperador da sua salvação. Ele é a sua salvação. É tudo ou nada. Não tem como pegar 70% de Jesus. Você precisa entender no início. O Espírito é derramado na sua vida. E pela fé você recebe o poder do Evangelho. Que é o quê? Reconhecer que você é insuficiente. Entender, crer na suficiência de Cristo. E aí a justiça de Deus é revelada para você. E aí o Espírito de Deus é que age todas essas coisas. E aí a gente entra num processo chamado justificação. Pela fé. Então nós somos justificados, ou seja, declarados justos no tribunal de Deus, pela fé. Para que Cristo seja glorificado. E não nós. Amados, isso é muito importante. Eu li um post no Facebook esses dias, essa semana, de um pastor de uma igreja batista reformada, lá nos Estados Unidos, um pastor americano. E me chamou bastante atenção o post dele essa semana. Ele escreveu algo assim, tradução livre. Grande parte do ministério pastoral é assegurar à igreja que todos os nossos pecados estão perdoados. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso tremendo. Porque grande parte, ele não está dizendo que é só isso, mas grande parte é isso. Quando nós pregamos contra o pecado para a santificação, nós não podemos nos perder e deixar de entender que nós, os que estamos em Cristo, como o irmão Alexandre orou aqui, louva a Deus, nós, os que estamos em Cristo, já fomos alcançados. Nós já temos regozijo. Nós temos alegria, gozo, paz em Cristo. Porque Ele já fez a obra em nós. Ele já fez essa obra em nós. Então, não tenho que eu vim para a igreja e escutar uma exortação da palavra e entender que eu não estou em Cristo. Não é essa a ideia. Nunca foi. A palavra exortada, se você não está em Cristo, aí sim, é para que você faça um concerto, uma aliança. Mas quando você é cristão e você já está em Cristo, a palavra é para que você se santifique, para que você se purifique. Não pela sua força, porque aí a gente volta a estaca zero. E aí a gente volta lá nos judeus. Eles tentaram fazer isso. E acho que todo esse, o que Paulo está falando é isso. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Se a gente não entender isso, a gente volta a estaca zero. A gente precisa entender que, uma vez em Cristo, isso é suficiente. A sua fé, ela é suficiente. É só isso que você precisa. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Não se acrescenta nada mais.
Mas e a minha obediência? A sua obediência é o processo contínuo que você vai sendo aperfeiçoado, vai recebendo mais do Espírito de Deus, vai sendo mais espiritual, vai se enchendo do Espírito de Deus e vai obedecendo. Não é que você está todos os dias, né? Tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Olha o que John Owen fala. John Owen, ele fala o seguinte: no estado original de justiça, a regra para a nossa aceitação por Deus era a obediência à lei e ao pacto das obras. A obediência deveria ser perfeita. Agora, embora real e verdadeiramente renovados pela graça, a imagem de Deus, ainda não somos perfeitos. Temos ainda em nós muita ignorância e pecados contra os quais devemos lutar. Deus, no pacto da graça, se compraz em aceitar aquela santa obediência que lhe prestamos sinceramente. Cristo cumpriu em nosso favor uma perfeita obediência, pois a nossa obediência ao Evangelho não nos torna aceitáveis a Deus. É somente a fé em Cristo que realiza isso. A obediência ao Evangelho é a forma pelo qual demonstramos nossa gratidão a Deus. Forte, né? Pois é, Joe Owen. Pergunta a ele lá. Joe Owen, quando ele está falando no tratado sobre o Espírito Santo. O que ele está falando, meus amados, é o seguinte: você não tem de você mesmo como você obedecer a Deus. Nem alguém pregar, nem se você ler o Evangelho, se o Espírito Santo de Deus não entrar no seu coração e fizer a obra. É isso, é forte. Isso anula o ser humano completamente. Não sobra jactância para o ser humano. Porque o poder de Deus, que emana do Evangelho, porque Deus escolheu emanar do Evangelho, nós dissemos aqui hoje de manhã, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Esse poder que emana do Evangelho é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos aqui pregando, o Espírito Santo de Deus está agindo em cada coração. É Ele quem faz todas as coisas. É por isso que nós temos que nos inclinar para o Espírito de Deus e confiar no Espírito de Deus. E é por isso que nós temos que ter essa crescente de fé em fé, de doxa em doxa, de glória em glória, de imagem em imagem. A imagem de Deus foi distorcida na minha vida, como ser humano, lá no Éden. Cristo é a perfeita imagem de Deus. Uma vez em Cristo, você reflete a perfeita imagem de Deus. Só que você continua sendo pecador. Se liga na mensagem aqui, não liga lá fora não. Só que você continua sendo pecador, mas a imagem perfeita de Deus está em você. E ela se chama Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. Ele habita em você. Apesar de você ser um vaso de barro, você é a habitação do Espírito de Deus. E contra isso não há lei. Você está em Cristo, você tem o Espírito de Deus, você está justificado. O que a Bíblia te demanda é que você continue buscando, para que você cresça de imagem em imagem, de glória em glória, para que o Filho apareça mais em você, como o irmão Alexandre orou aqui, para que você diminua e que Cristo apareça. Então é importante, quando eu li esse post eu falei, isso é importante para a saúde da igreja.
Isso é importante, nós estarmos cônscios, apercebidos, conscientes de nossa identidade. Se você está em Cristo, meu irmão, nenhuma condenação há na sua vida. Nem o seu pecado é capaz de te parar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Claro, se você acha que eu estou falando que é para sair pecando, se você continua lendo Paulo, que você vai descobrir logo que não. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o mesmo Espírito que te convocou, te chamou de forma eficaz lá atrás, Ele continua operando na sua vida. E Ele quer operar na sua vida. E agindo Deus, quem impedirá? Thomas Goodwin, que é um grande puritano que entrou para a lista lá do Joel Bick, né, nos grandes mestres puritanos, acho que naquela teologia puritana, acho que ele fala enfim, Thomas Goodwin diz o seguinte: há uma luz que vem e é derramada abundantemente na alma do homem e o assegura a ele que o Senhor é o seu Deus e ele pertence a Deus, e ainda que Deus o ama desde a eternidade. Essa luz vai além da fé comum. Parece teologia guti-guti, né? Mas é Thomas Goodwin que está falando. Esses homens, eles eram experimentados não só exercitados não só na intelectualidade, mas na espiritualidade, na intimidade com Deus. Eram homens de oração. Eram homens que, quando liam a palavra de Deus, o texto ganhava vida, o texto fluía. E é assim que nós devemos ser. Talvez nunca seremos eruditos como ele, mas quando nós falamos, nós temos que falar como quem fala, com vida. Porque é isso que sai da nossa boca, vida. Quando a Bíblia diz que, o irmão Alexandre orou aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre medula e espinha, alma e espírito, e que não volta vazia, mas faz o que apraz. Ele está falando de vida, ele está falando de salvação. Mas, pastor Eric, a Bíblia também diz que quando o evangelho é pregado, para uns tem cheiro de morte, sim, mas essa passagem não está dizendo isso. Essa passagem especificamente está dizendo que ela é viva e eficaz. Ela é eficaz em trazer vida. E que ela não volta vazia. E que faz o que apraz. O que ela apraz a fazer? A vontade de Deus. E Deus o sabe. E isso é da economia de Deus e não da nossa. E não devemos gastar tempo tentando entender a mente do Senhor. Paulo certamente não gastou. Paulo, depois de ter dito tudo, ele escreveu: com profundas riquezas, né, da profundidade. Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode aconselhar o Senhor? Amados, Joe Owen, mesmo que eu li aqui, ele escreveu um tratado chamado Comunhão com o Espírito, e ele diz o seguinte, eu vou ler excertos, não vou ler o texto inteiro, não, vou ler, escolhi partes, né, coloquei reticências. Esse regozijo, ou gloriar-se na esperança da glória de Deus, que carrega a alma através de qualquer tribulação, levando para a glória, tem sua fonte no Espírito, derramando o amor de Deus em nossos corações. Como na santificação, ele é uma fonte de água jorrando na alma
imediatamente exercendo sua eficácia e refrigério. Portanto, em consolo, o que significa segurança, ele imediatamente trabalha a alma e as mentes dos homens para um regozijo alegre, enchendo-os de exultação e alegria, prevalecendo contra todos os medos e tristeza, preenchendo com alegria exultações e às vezes arrebatamentos indescritíveis da mente. Foi John Owen que escreveu isso. Eu vou ler de novo. Que o Espírito de Deus nos preenche com alegria, exultações e às vezes com arrebatamentos indescritíveis da mente. Eu não sei o que John Owen especificamente quer dizer aqui, mas é algo tremendo. Ele está dizendo que o Espírito de Deus para trabalhar na sua vida não tem limitação. É isso que ele está falando. E deve ter tido alguma experiência nesse sentido, né? Senão não teria escrito. O Alexandre hoje citou bastante o Martin Lloyd Jones. Eu tirei esse trecho de um livro do Martin Lloyd Jones, chamado Batismo no Espírito e os Dons Espirituais. E aí ele traz esse texto do John Owen, né, e do Thomas Goodwin também. Voltando ao nosso versículo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O Espírito nos foi dado, queridos. É necessário o Espírito Santo. Sem Ele, não tem salvação. Jesus mesmo disse, porque Jesus encarnou, obedeceu, foi morto, se entregou, ressuscitou e estava conosco aqui. Mas Ele mesmo que disse, convém-vos que eu vá, convém a vós que eu vá, para que eu envie o Consolador. E é Ele quem convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então é conveniente para vocês que eu vá e envie o Espírito. E aí a gente vê a Trindade, o Deus triuno em ação. O Espírito de Deus, Ele hoje, Ele está na terra, conosco, em nossos corações. E Ele pula de um coração para o outro, quando a loucura do Evangelho é pregada. E aí nós vemos o poder de Deus para a salvação. E aí Ele vai habitando em novos corações, fazendo novas criaturas. Como foi dito hoje, copiando, né, a imagem de Cristo. Em vidas que antes não tinham a imagem de Cristo. Só tinha uma cópia da imagem do homem. Então temos o Espírito de Deus trabalhando em nós na justificação, como Paulo diz no verso 1, estando justificados. Nós nos regozijamos nisso, nós nos bancamos nisso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então isso é motivo de glória, porque nós nos bancamos, nós nos exultamos, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos quem Cristo é. E ao saber quem Cristo é, nós sabemos quem nós somos em Cristo.
E por isso, nós nos bancamos em Cristo, nós nos gloriamos em Cristo. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Então nós dizemos que somos salvos, não porque nós somos arrogantes, muito pelo contrário, porque nós confessamos a nossa insuficiência, mas nós cremos na suficiência dele, e isso nos faz bancar nele. Nós estamos bancando nele, nós bancamos toda a nossa vida, a nossa alma, a nossa eternidade nele. Nós apostamos todas as fichas nele, nenhuma em nós, tudo nele. Nós apostamos nele, em Cristo. E é por isso que Paulo fala, nós já fomos justificados. Essa obra é perfeita. Mas ele vai falar da gente se bancar em outra coisa, que é nas nossas tribulações. E aí que vem aquele looping, né? E aí que eu falei que tem um hiato de fé em fé. Então a fé não para ali, na regeneração, na conversão. Ela continua. Deus vai te renovando, te reciclando. Deus vai te enchendo mais e mais da imagem dEle, da presença dEle, do Espírito dEle. Nossas tribulações nesse sentido, elas não podem nos parar, elas não podem nos desanimar. Quando elas fazem isso, o efeito contrário acontece. A resposta de Deus é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um hiato entre fé e fé. E acredito que Paulo está descrevendo isso aqui no capítulo 5. O que acontece de fé em fé, de glória em glória? São as nossas tribulações. São os nossos momentos de angústia. São os nossos momentos de dificuldade. Os nossos momentos de abatimento. Os nossos momentos de desânimo. Os nossos momentos de estarmos prostrados. Os nossos momentos que nós ficamos quietinhos, humilhados debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, no tempo de Deus, nos exalte. Então, nesses momentos, é o que acontece entre fé e fé. E isso é temporário. Então aproveitem. Porque na eternidade não vai ter, não. É só aqui agora que nós podemos glorificar a Deus em nossas dificuldades. Você vai poder glorificar a Deus para todo sempre, eternamente. Mas nas dificuldades, a única oportunidade de glorificar a Deus é aqui. Não haverá outra oportunidade de glorificar a Deus na eternidade, porque lá não haverá choro, nem pranto, nem dor. Então, as nossas tribulações, elas vêm como um adversário, como Satanás, para nos desmotivar. Mas o efeito é o contrário, porque nós somos amassados, e aí nós ganhamos experiência, que o termo em grego traduz caráter aprovado, e até algumas versões trazem essa tradução, caráter aprovado. É como uma certificação de autenticidade, como um selo de certificação de autenticidade. Deus vem e te autentica na fé provada, nas tribulações. Está abatido, buscando a Deus, confiando no Senhor, esperando em Deus, e Deus vem e te levanta. Porque cair faz parte da minha natureza, mas me levantar não. Cair é do homem, o levantar é de Deus. E nesse momento que Deus te reergue, te levanta, a sua fé está muito mais multiplicada do que o período anterior.
E assim é, de glória em glória. É isso que acontece entre glória e glória. Esse é o hiato entre glória e glória. Entre fé e fé. É Deus trabalhando as suas fraquezas. E Deus remexendo o seu espírito em você e te capacitando. E te transformando mais e mais na imagem de Cristo. E você ganhando intimidade com Deus. Na pessoa de Cristo, através do Espírito de Deus. É por isso que nós temos que buscar. É por isso que as tribulações, as nossas necessidades, elas não são motivo para nós estarmos desanimados, mas para nós estarmos alegres. E eu não falo isso de uma forma vazia. Eu li hoje aqui que Paulo ordena: alegrai-vos, novamente vos direi, sejam alegres, sejam moderados. Seja as petições de vocês conhecidas diante de Deus. À medida que nós temos necessidade, nós colocamos diante de Deus, nós não escondemos. Nós colocamos: Deus, eu preciso. Deus, eu tenho essa necessidade. Deus, eu sou necessitado. Eu estou aqui com essa necessidade. E Deus é quem é o Pai. Ele é quem é soberano. Ele é quem julga todas as coisas. Não se preocupe em ser Deus, meu irmão. Deixa Deus ser Deus. Seja você homem, servo, pecador, limitado, insuficiente. E clame a Ele na sua dificuldade. E aí você vai ver o agir de Deus através do Espírito Santo. Olha só, meu irmão. A tribulação por si só, ela não tem poder nenhum. Muito pelo contrário, eu quero que você entenda que a tribulação não é boa. Nós não somos masoquistas. A gente não pode sair pregando tribulação, que tem que passar em tribulação. Não é isso. Nós não gostamos da tribulação. E ela, por si só, ela não tem poder nenhum. Se a gente começar a afirmar que a tribulação tem poder, a gente vai começar a afirmar obras. E aí a gente vai ter que necessariamente afirmar que todo mundo que passa tribulação é porque Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. E isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Tem muita gente que passa tribulação e não vale de nada. Eu disse, é Cristo ou não Cristo. É 100% ou 0%. Não existe 70% Cristo e 30% eu. Não tem nada em você que possa ser aproveitado para que você seja apresentado diante de Deus como justo, perfeito. Não. Esse papel é de Cristo. E Ele já fez isso. Louvado seja o nome de Deus. Ele já fez isso em nossas vidas. Então nós não precisamos nos ocupar em sermos perfeitos. Nós precisamos nos ocupar e nos relacionar com Ele, com Cristo. Ele é o nosso representante. É Ele quem nos garante. É Ele quem nos favorece. Nós somos favorecidos por Deus. Eu já expliquei esse conceito aqui. O cristão, ele é favorecido por Deus. Ele recebe a herança eterna por favor. Deus o favorece em detrimento de outros. A verdade é essa. Se não for isso, tem glória humana, tem obra humana, e não tem. É Cristo ou não Cristo. Quem está em Cristo, fica para a direita. Quem não está em Cristo, vai para a esquerda. Essa é a imagem que a Bíblia nos traduz. No final, nós temos dois grandes julgamentos. Um, onde as nossas obras vão ser colocadas, e certamente seremos reprovados. E um segundo julgamento de absolvição, onde Cristo fala: vocês para a minha direita, vocês para a minha esquerda. E a imagem que nos é passada disso, pelo próprio Cristo, é de espanto. Quando foi que eu fiz algo por ti, para os que estão à direita, e de espanto para os que estão à esquerda? Quando foi que eu deixei de fazer algo por ti? O eu ainda está, né? A gente precisa eliminar o eu e colocar Cristo.
Você é salvo por Cristo, por causa de Cristo. E se alguém deixa de ser salvo, é por causa de Cristo. É porque não está em Cristo. Assim, as tribulações por si só, elas não têm efeito algum. Seria perigoso ficar afirmando que, porque alguém está passando por uma tribulação, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Isso é algo muito perigoso de se falar. Percebe? Então percebe que não tem nenhuma vantagem, nenhuma jactância em você dizer que segura a barra, segura a onda, passa por tribulação, eu sou forte, eu não sou de açúcar, eu sou mesmo, sou canela verde. Pá! Não, queridos, isso é jactância em obras. A sua tribulação sem Cristo é inútil. Agora, em Cristo, até a sua tribulação coopera para o seu bem, porque ela tem propósito de Deus. E essa é a linguagem que Paulo usa, e a gente tem que tomar cuidado, tanto em Romanos 8 quanto em Romanos 5, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o propósito de Deus, aqueles que amam a Deus. Ele está falando com a igreja. Isso não serve para o mundo. Isso não serve. Essa máxima não serve para quem não está em Cristo. E aqui, idem. Quando ele fala, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. As nossas tribulações são a evidência de que nós estamos em Cristo. Ele fala isso para quem foi justificado. E por isso que não tem obra meritória, porque você já foi justificado. Essa tribulação é o que acontece entre justiça e justiça, entre fé e fé. Paulo, quando vai falar da justificação de Abraão, ele fala, e Abraão assim foi justificado pela fé. Depois Paulo repete, e também isso lhe foi imputado por justiça. Então perceba a obra contínua de Deus. A Bíblia está recheada desse gerundismo, desse continuismo. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para continuar trabalhando até o dia do Senhor. Olha o continuismo. Existe uma continuidade do agir de Deus. Qualquer, como é que fala spam? Qualquer trocadilho não é mera coincidência. Foi improvisado, mas não é mera coincidência. Ninguém entendeu, né? Tudo bem. Então, o fato de termos lutas não é esse fato que nos garante a vitória. Pelo contrário, como eu disse, nós não somos masoquistas, nós não gostamos de luta. Você fala, mas pastor Eric, a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que se regozijaram na luta. Dissestes bem, se regozijaram na luta. Percebe? Porque ninguém estava atrás da luta. Eles estavam atrás da promessa, da vitória. Eles estavam atrás do prêmio, como Paulo vai usar a linguagem. Sigo para o alvo, vou buscar o prêmio. Isso é tão forte, meus amados. Eu estou tentando desfazer um sofisma mental na cabeça de vocês, se é que há. Eu estou tentando te dizer que não há vantagem alguma na luta. Nós suportamos a luta porque nós enxergamos algo maior. Isso era verdade até para o próprio Cristo. Jesus, quando
ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele sabia o que ele estava para fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele ia fazer. Ele sabia que Lázaro ia morrer e que ele ia ressuscitar Lázaro. Então, Jesus estava de olho em algo maior, em algo melhor. Então ele não estava preocupado em curar Lázaro. Marta e Maria sim, mas Jesus não. Mas isso não quer dizer que aquilo não era uma luta para Cristo, que aquilo não era um sofrimento para Cristo, ver Lázaro padecer. A Bíblia diz que quando a notícia chegou até Jesus, Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Nós estamos falando de Cristo que sabia o que ele ia fazer. E aí ele chega no túmulo de Lázaro. E a Bíblia diz que quando a pedra foi removida, Jesus novamente se comoveu. Ele foi tomado de comoção. Ao ver alguém que ele amava morto. Jesus se comoveu com sua igreja. Ele não queria ver os que ele amou desde antes da fundação do mundo mortos. Ele disse quando ele chegou em Betânia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus se comoveu ao ver o corpo de Lázaro. A obra que Cristo desejava fazer, que era melhor do que curar Lázaro, era ressuscitar Lázaro. Lázaro, venha para fora, eu te ordeno. E o que tinha poder, o que tem poder para ressuscitar mortos, fez Lázaro sair daquele túmulo, andando com as próprias pernas. Esse é o evangelho que Paulo está pregando. Então veja que a adversidade, ela é um fim para algo maior, mas ela em si mesmo não é prazerosa. Cristo, o profeta Isaías vai falar isso de Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Até Cristo, os sofrimentos eram penosos. O profeta Isaías está descrevendo aqui. Então não há nenhuma alegria na tribulação, pela tribulação por si. Mas o Espírito de Deus, Ele usa todas as coisas, inclusive as nossas tribulações, para que a nossa fé seja acrescentada. Ele usa todas as coisas para o nosso bem. É essa visão que eu quero que você tenha dos sofrimentos, das tribulações, porque nós passamos, em uma medida ou outra, quer queiramos ou não, mas passar com Cristo tem propósito. Quando um cristão é atribulado, Deus tem propósito. E eu quero que você entenda que a tribulação é uma ferramenta para você buscar a Deus. Foi isso que eu tentei falar hoje. Que quando nós tornamos os nossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, nós estamos buscando o favor de Deus. Nós estamos reconhecendo
que nós somos necessitados. Pensa num mendigo que não quer pedir comida porque tem orgulho. Você está com algum problema? Eu falei que usar a palavra tribulação numa forma geral, né? Mas eu vou fazer o lembrete aqui. Quando eu falo tribulação, eu estou falando de várias coisas do presente século. Como Paulo vai dizer, tenho por certo que as dores do presente século não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você botar numa balança, não tem comparação. Então, entenda por tribulação qualquer dificuldade que venha te trazer fadiga, tropeço, impedimento para você continuar caminhando com Cristo. E entenda que se você descansar nele, fazer conhecida a Ele, buscar Ele, nessa sua necessidade, nessa sua tribulação. Eu não sei, tem gente que está numa idade de sonhar, né, como Kelvin, tem sonhos, né? Se você colocar diante de Deus essas coisas, como você sendo insuficiente e Ele sendo a sua suficiência, qualquer seja o resultado, não importa. Quando você põe isso, você está buscando a Deus em suas necessidades, em suas fadigas. Ou eu posso estar falando de uma coisa mais pertinente, uma luta contra um pecado que alguém tem. Continue pressionando, continue lutando, continue resistindo, continue se enchendo da palavra de Deus, das promessas de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Creia nas promessas de Deus para os cristãos, para os que estão em Cristo. Creia nas promessas de Deus, avive, remexa, deixa o Espírito de Deus trabalhar isso em sua alma, em sua vida. O escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. E aí, ele vai dizer, num outro versículo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem um recurso para se relacionar com Deus. Se chama fé. Note que eu estou falando da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de outras fezes. Essa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que ele é. Eu sou. Eu sou. Jesus, quando dizia eu sou, quando ele disse eu sou no Getsemane, os soldados caíram por terra. Só de ouvir eu sou. Porque é necessário que os que se aproximam deles precisam entender que ele é. Está mal traduzido para o português. Ele é. Existir é ex nihilo, é a partir de algo. Deus não é a partir de algo, Deus é. Ele cria a partir dele toda a existência. Mas Deus não existe, Deus é. Ele se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Eu sou. Digam que eu sou, te enviou Moisés. E Jesus se apresenta no Evangelho de João, reiteradas vezes, como o eu sou de Deus. Os que se aproximam de Deus, só conseguem fazer isso pela fé.
E eles precisam crer que Deus é. E que Ele galardoa, que Ele recompensa, Ele favorece aqueles que o buscam. Ele recompensa, Ele galardoa, Ele favorece os que o buscam. Porque para você buscar a Deus, tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé em Cristo. Por isso que nós oramos às vezes, que nós chegamos na presença de Deus com ousadia. Não com ousadia nossa, com uma ousadia do Espírito. Com uma ousadia de quem nos conquistou essa entrada no trono de Deus. Com ousadia de quem está à direita de Deus, nos garantindo a entrada na presença de Deus. Fé. A fé em Cristo vai te levar diante de Deus. Justificado. Cheio de Cristo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Você só precisa de fé em Cristo. Existem coisas que são tão óbvias, tão naturais, tão instintivas, quando nós temos o Espírito de Deus. E sim, às vezes tão particulares de cada um, e respeitemos aqui as particularidades, sejamos um corpo. Mas na maioria das vezes, é óbvio demais, é simples, como 2 mais 2 são 4. É simples assim. Busque a Deus nas suas tribulações. Faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, para que a tua ansiedade se cale. Irmãos, eu não estou falando, não estou pregando do que eu não vivo. Eu tenho ansiedades, tribulações. Eu estou pregando para vocês o que Deus ministra na minha vida. É por isso que eu falo com propriedade. Eu falo de quem está nesse ato, juntinho com vocês, de fé em fé, para a glória de Cristo. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Por a gente se achar nesse ato, de fé em fé. A gente sabe o final do filme. As tribulações nos fazem humildar, reconhecer que somos insuficientes, que precisamos de Cristo para resolver nossos problemas, para resolver. Todo problema, ele tem início, meio e fim. Ele inicia com o nosso pecado. Do que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? É por causa do pecado que há dores. Eu não estou falando necessariamente do seu pecado, do pecado original. É por causa do pecado original, é por causa da nossa condição de caídos, que tudo dá errado aqui. Mas você precisa entender que não é assim no reino de Deus. Não é assim lá. Então toda luta ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Quando que é o meio? Nós estamos falando dos meios. Deus reverte o jogo a seu favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito nas lutas. Isso está cooperando para o seu bem. Isso é um hiato de fé em fé. Isso é um hiato da glória em glória. Isso faz parte do seu processo de salvação. Aquele que te justificou, aquele que te resgatou quando você não era amigo, mas você tinha inimizade. Se você agora tem amizade, se você agora foi reconciliado, muito mais agora, Ele não vai te livrar da ira vindoura.
Sim, você será livre da ira vindoura. Não há ira sobre os que estão em Cristo. Não há condenação sobre os que estão em Cristo. Não é que não haverá, não há. Tão certo como Deus é, não há condenação para os que estão em Cristo. Com que autoridade? Eu falo isso com a autoridade da palavra de Deus. Com a autoridade do poder do Evangelho. Que não envergonha, que salva, que faz a diferença nos corações, que transforma as vidas, que transforma todas as coisas, que faz do velho o novo, que te restaura a imagem de Deus, ofendida lá atrás. Os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque na esperança fomos salvos. Mas, pastor Eric, por que então, se a gente já foi salvo, se a obra já está feita, por que a gente tem que passar? Porque Deus assim quis. Nem todos. O ladrão da cruz se converteu e foi. A cruz dele foi só aquela cruz que já estava nela antes de estar em Cristo. Então não mudou nada. Mas não é assim com todos. Na esperança fomos salvos. Esperança que se vê. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Por isso que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós temos esperança. A nossa esperança é Cristo. Nós confiamos nele. Nós não vemos totalmente. Paulo vai dizer que quando nós nos olhamos uns para os outros, nós vemos uma imagem, um borrão da imagem. Não é perfeito. Porque nós habitamos, o Espírito de Deus habita em vasos de barro. O seu irmão não é perfeito. Você precisa exercitar sua fé ao olhar para o seu irmão e ver Cristo nele. Se Cristo está em você, você consegue, por meio do Espírito, ver Cristo na vida do seu irmão. Aqui, nós não somos perfeitos. Paulo vai usar essa linguagem em Coríntios 13. Nós vemos como uma imagem distorcida. Porque ainda não veio o que é perfeito. Nós ainda não fomos glorificados. Nosso templo ainda é caído. Nós temos uma carne que é inimiga do nosso espírito. E Paulo vai falar dessa batalha. E vai falar para você se inclinar para o Espírito e não para a carne. E o Espírito de Deus, ele tem esse papel de fazer você ser fortalecido. E mais fortalecido no homem interior. E aí você vai sendo cada vez mais consciente do seu próprio relacionamento com Deus. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito coisas que ainda vão ser reveladas em nós, na ressurreição. E aí há uma ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Tão ardente que
toda a criação geme para que isso aconteça. Porque foi por causa do pecado de Adão que a criação foi amaldiçoada. É por isso que dá tudo errado. É por isso que tudo conspira contra. Mas, na vinda de Cristo, na nossa ressurreição, tudo volta ao lugar. Tudo vai se desfazer num grande estrondo. Um grande estrondo. Big Bang. É lá no final. E as pessoas ficam exercitando a mente humana nas coisas que não vêm da palavra de Deus. Aceite a realidade à sua volta, como a palavra de Deus te revela. Não como alguém que passou por uma banca examinadora, ou escreveu um artigo para uma revista científica, ou observou alguma coisa no microscópico ou num telescópio e acha que sabe alguma coisa. Nós aprendemos hoje aqui que é impossível se achegar a Deus pelo conhecimento humano, pela sabedoria. A sabedoria humana nunca vai te levar no caminho que é estreito, na porta que é estreita, que poucos acertam. É só a loucura da pregação que vai te mostrar essa porta estreita, esse caminho estreito, que se chama Cristo, que se chama Evangelho. Eu aposto a minha vida nisso. O sofrimento para o cristão é algo temporário. Tem meio, eu disse, e tem fim. Algumas coisas só vai acabar na eternidade. Outras vai ter fim aqui, nesse tempo. Mas tudo tem início, meio e fim. E Deus vai te dar o discernimento à medida que você busca, para você saber o que você vai ter que conviver e o que você vai ter que pressionar para que aquela situação mude. Foi assim com Paulo. Um espinho que ele tinha na carne. Ele buscou e buscou e buscou. E Deus falava com ele, e falava e falava. A minha graça te basta. O meu poder, esse mesmo poder do Evangelho, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o hiato de fé em fé que Paulo está falando. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. De fé em fé, tem um hiato de fé em fé, que Deus ministrou na vida de Paulo pessoalmente. Ele falou, o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza, a minha graça te basta. E Paulo insistia, que aquele espinho doía, ele se sentia humilhado, ele se sentia como Satanás estivesse esbofeteando o seu rosto. E ele buscava, e ele pressionava. E Deus trabalhava na vida de Paulo. E Deus mudava o coração de Paulo. E Deus enchia o coração de Paulo do Espírito de Deus. E esse é o hiato entre fé e fé. É isso que Deus faz. Mas meu irmão, creia, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. E é para a glória de Deus. Amados, eu vou convidar o pastor Daniel. A gente meio que deu uma combinada ali que se ele podia cantar a capela, um hino. Eu pedi que ele cantasse um hino a capela. Eu queria que você se colocasse de pé, que você engrandecesse o nome do Senhor Jesus, que você não calasse sua boca, que você rendesse graça, louvor, honra a Deus. Ele sabe que Ele é glorioso, mas Ele quer ouvir de você que Ele é glorioso. Ele quer que você glorifique o nome dEle. Então abra sua boca, meu irmão. Glorifique o nome do Senhor. Pai Santo, Deus.
Bendito o teu nome, Jesus. Som. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o nome de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado por tua obra em nossa vida. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda a igreja. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele Regozijai-vos sempre. Orem sem cessar. temor não há. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para Eu convosco. sei que a minha Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as nas profecias. mãos do meu Julgai todas as Jesus, coisas. que vivo Retende o que é bom. está. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Deus. Glorificado para todo sempre, Jesus. Seja o teu santo nome, Deus. Amém. Oremos, irmãos.
Soberano Deus, eterno, glorioso, santo Pai, ao Deus eterno, imutável, ao Deus que é a imagem do Deus invisível, resplendor da glória do Pai, nos apresentamos, ó Deus, diante de Ti com temor e tremor, apresentamos diante da Tua destra, reconhecendo que Tu és santo, 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 e reconhecendo, ó Deus, que a Ti pertence o braço forte, é a nós o braço fraco, que a Ti pertence a força, o poder e o domínio, e a nós a fraqueza, a Ti pertence a santidade, e a nós o pecado, mas nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos, ó Deus, a nossa depravação e o nosso pecado, e clamamos ao Senhor por misericórdia, glorificamos ao Senhor pela Tua graça, essa graça que nos alcançou, glorificamos, ó Deus, pelo Seu Filho Jesus, ter morrido na cruz do Calvário por nossas vidas, glorificamos, ó Deus, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas na plenitude dos tempos veio um, que é Jesus Cristo, o justo, que tornou justo e justificador dos seus, glorificamos, ó Deus, por esse Espírito que estava desde a sua criação, e esse Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós, e esse Espírito, ó Deus, a qual estávamos mortos, nos deu vida, e agora estamos vivificados em Cristo Jesus. O pecado nos dominava, o pecado nos escravizava, mas Cristo Jesus nos libertou do domínio e do poder do pecado. Agora não é mais o pecado, mas agora é Cristo que reina nas nossas vidas. Glorificamos, ó Deus, porque estávamos assim, estávamos como Lázaro, mas o dia ouvimos a sua voz, o dia ouvimos a voz do bom pastor, e essa voz veio como uma espada de dois gumes, a qual atravessou, ó Deus, as nossas medulas, o nosso espírito, nos deu vida, matou essa natureza mal, essa natureza original, e nos fez novo homem e novas mulheres em Cristo Jesus. Glorificamos, ó Deus, porque agora nós podemos falar que estamos cheios do Teu Espírito. Pedimos, ó Pai, que esse Espírito que habita em nós venha tomar todas as rédeas da nossa vida, venha entrar, ó Deus, nas nossas faculdades, nos nossos desejos, no nosso intelecto, e venha, ó Deus, nos dominar. Ó Deus, glorificamos por essa graça, glorificamos por essa palavra que foi pregada nessa noite, essa palavra que é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuçou os nossos corações, ó Pai. Glorificamos por essa palavra que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, glorificamos ao Senhor, porque sabemos que um dia nós veremos o Senhor, e sabemos, ó Deus, que não é por nossos méritos, não é por nossa capacidade intelectual, nem pelas nossas forças, mas sim pelo aquilo que Cristo fez, e nós só estamos certos que nós iremos ver o Senhor, porque o Senhor venceu Satanás, e o Senhor venceu a morte, e em Cristo somos mais que vencedores. Glorificamos, ó Pai amado, por essa graça, por essa misericórdia, porque um dia nós estávamos como aquele homem paralítico no tanque de Betesda, mas o Senhor olhou com seu olhar de misericórdia e falou: levanta-te. Entre muitos, ó Pai, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e essa é uma dádiva gloriosa, que possamos sair daqui, ó Pai, valorizando mais a Cristo, mais a cruz de Cristo, e possamos, ó Deus, nessa semana, viver uma vida intensamente buscando a Tua presença, que Teu Espírito venha habitar, ó Deus, em nós, e que a Tua palavra venha habitar ricamente em nossos corações. É assim que nós oramos, é assim que agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Faz assim com a mão, meu irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E aquela paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vão com Deus, meus irmãos. Se alguém precisar de oração, estaremos na frente aqui, eu, o pastor Patrick e o pastor Daniel.
Amém, meus irmãos? Quem quiser oração por qualquer causa, motivo, nós estaremos aqui com as mãos estendidas para clamar junto contigo.